Toque, 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 o sucesso bate à sua porta. Não deixe a oportunidade passar. Acompanhe esses 20 minutinhos de Carecas de Saber que o conhecimento rola solto e o humor é garantido. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Carecas de Saber, mais uma aula de história. Estamos aqui hoje para falar do período entre guerras. Período entre guerras nós teremos duas aulas, a primeira sobre crise de 29 e a segunda sobre a ascensão do nazifascismo na Europa. Ou seja, a primeira aula aqui, Estados Unidos, a segunda aula, Europa, ok? Muito bem, então vamos lá. O que está acontecendo no período entre guerras nos Estados Unidos? Ou seja, na década de 20, imediatamente após o fim da Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar, a Europa foi transformada num queijo suíço pela guerra. As trincheiras cavadas, as bombas jogadas, tudo isso destruiu o campo, a cidade, a indústria, e a Europa já não tem condição de sustentar a si própria em termos de produtos industrializados. Desta maneira, os Estados Unidos, que entraram na guerra já de olho nesse mercado, já de olho na aceleração da sua industrialização, o que eles poderiam ganhar com esse processo, vão entrar na guerra e vão tentar construir ali um ambiente pacífico através da proposta dos 14 pontos, para que eles pudessem também negociar com os dois lados em termos de comércio, efetivamente. Então, os Estados Unidos, eles vão exportar muitos produtos para a Europa. Eles vão emprestar muito dinheiro para a Europa. Eles chegam a emprestar cerca de 10 bilhões de dólares para a Europa em crédito, que eles deveriam receber. Além disso, os Estados Unidos vivem um momento de liberalismo. Liberalismo, vamos lembrar, é a não intervenção do Estado na economia. É a ideia do Adam Smith, laissez-faire, laissez-passer, a ideia da mão invisível que rege a economia. Não preciso eu ficar criando nenhum tipo de mecanismo de controle da economia enquanto Estado, já que a economia ela mesma se regula pelas suas próprias leis. E aqui a gente o Estado vai lidar pela primeira vez com o tombo do liberalismo. A gente vai perceber os perigos deste liberalismo, aonde este liberalismo poderia nos levar. Então, muito bem. Os Estados Unidos estão enfrentando, por conta disso aqui, uma grande, imensa euforia, um otimismo exagerado sobre a sua economia. E aí as pessoas começam a fazer o quê? Elas começam a comprar ações, porque elas falam, nossa, olha, o país está ótimo, a bolsa está crescendo, o país não para de crescer, o que eu vou fazer? Vou comprar ações, vou investir meu dinheiro, porque eu vou ficar ainda mais rico, isso vai ser ótimo para todo mundo. Então é um otimismo exagerado. Só que a Europa, ela está muito focada na sua reconstrução. Então o mercado consumidor da Europa ele é limitado. Ele limita-se àquilo que é estritamente necessário. E aí, quando ela consegue se reconstruir, inclusive, algumas indústrias, ele já não importa mais, já consegue produzir. Além disso, este otimismo exagerado vai fazer com que as empresas criem grandes estoques. Por quê? Porque está vendendo tudo assim que nem água, então vamos criar um estoque, não vamos produzir um monte para ter estoque para vender, para ganhar dinheiro. Objetivo fundamental do capitalismo, a obtenção de lucro. Então, o que vai acontecer? Esta situação vai acarretar em algo que a gente chamou de superprodução. Ou seja, a gente produz excessivamente, produz muito mais do que precisa vender. Só que chega uma hora que esse mercado está saturado. Ou seja, produziu-se demais, mais do que o mercado poderia absorver. Essa é a ideia de algo que está saturado ou supersaturado, como queiram aí os químicos e físicos. Ou seja, isso aqui vai acarretar num processo de deflação. O que é deflação? Deflação é a pior coisa que pode acontecer dentro da norma do capitalismo. A deflação é quando o seu produto é obrigado a baixar o preço devido a qualquer razão. Então, principalmente se não estiver vendendo. Então, o que acontece? Eu tenho estoques enormes de coisas para vender e eu não tenho quem compre. O que eu faço? Pelo amor de Deus, alguém compra isso. Começa a fazer promoção,
começam a tentar vender de qualquer jeito. E aí esses produtos se desvalorizam. Por quê? Lei da oferta e da procura, certo? Que o próprio Adam Smith, inclusive, pensou. Se tem muita oferta, pouca procura, o preço cai. Só qual é o problema do preço cair? O problema é que se eu gastei $2 para produzir um negócio que eu estava vendendo por 20 e agora eu estou vendendo por 10, tudo bem. Mas e a partir do momento que eu precisar vender esse negócio que eu gastei $2 para produzir por $2? Aí eu vou estar indo a lucro zero. Se eu não tenho lucro, como que eu vou fazer para manter a minha empresa? Como que eu vou fazer para essa empresa girar? Como que eu vou pagar os meus funcionários? Então, esse processo de deflação vai, por sua vez, acarretar num desemprego em massa nesses Estados Unidos desse momento. Não é qualquer desemprego, é um desemprego em números nunca antes vistos desde que se tem registro na história do capitalismo. Então, aqui a gente criou um problema. E aí, o que as empresas vão fazer? Elas mandam os funcionários embora e ainda assim elas não conseguem resolver o seu problema de custo. E aí, para acabar com esse problema de deflação, essas empresas produzem a queima de estoque. Queima de produção. Não é queima de estoque igual a gente passa lá na loja e vê escrito assim bem grande. Queima de estoque, eles estão vendendo tudo barato. Não, eles literalmente põem fogo nas coisas. Como se faz aqui no Brasil, justamente por conta da crise de 29, com o café. Vamos lembrar, a gente terá essa aula ainda, quando falarmos de Brasil, mas em 1929, nosso principal comprador de café, nosso principal produto de exportação, eram os Estados Unidos, esse aqui que agora estão com os parênteses fechados. Os Estados Unidos que de repente param de comprar. Por quê? Por conta da crise. E aí o que o Brasil faz? Queima o café. Por quê? Porque se o Brasil não queimar o café, se o Brasil deixar o café lá, o preço do café vai despencar. Mas o próprio governo brasileiro tinha acordos com os produtores de preço mínimo para o café. Então o governo compra dos produtores e queima. Por que o governo não distribui para a população? É muito simples, porque se o governo distribui para a população não vai comprar. E a gente vai continuar tendo esse problema de estoque. Então, eles põem fogo nas coisas, assim como no Brasil a gente faz, lá eles fazem com os produtos industrializados. Para que eles saiam do mercado. Vejam que aqui a gente não está mais preocupado com prejuízo. A gente está preocupado em combater esse processo de deflação. Quando você resolve pôr fogo, você já aceitou que você vai tomar prejuízo. E aí, isso aqui acarreta, esse quadro chega a causar nos Estados Unidos uma crise de fome. Por quê? Porque as pessoas não têm emprego, as pessoas não acham emprego, as pessoas começam a passar fome. Vocês já devem ter visto esses programas tipo Bom Prato, Sopão, que você paga R$1 para comer, que é muito frequentado por moradores de rua. As pessoas que antes eram de classe média, que tinham carro, que tinham casa, começam a ir comer nesses lugares. Você tem imagens da crise de 29 das pessoas tipo retirantes com as malas, com tudo que tem na mão, nas costas, andando na beira da estrada porque não tem para onde ir. O índice de pessoas que vão morar na rua é enorme nesse momento. O índice de pessoas que vão começar a frequentar esses programas do governo, de sopão, de alimento a morador de rua, é enorme. O número de suicídios nos Estados Unidos ainda hoje é um recorde, o número de suicídios desta época. Por quê? Imagina aí, uma família confortável, que tem um carro na garagem, que tem uma casa, e aí ele resolve pegar parte das economias e investir em ações. E aí perde tudo o que tinha. E aí o banco executa a hipoteca, caça a casa, caça o carro, perde-se tudo. Perde-se absolutamente tudo. Fica com o que tem na mão, com as roupas do corpo, com os objetos pessoais, e as pessoas saem atrás das coisas. E as pessoas se sentem muito impotentes. E por isso é que a gente tem essa onda de suicídio nessa época. Mas por que não se alimenta o mercado interno? Uma coisa importante, pessoal. Nessa época nos Estados Unidos não havia nenhum tipo de direito ou lei trabalhista. Ou seja, existia salário mínimo? Não existia. Então, o trabalhador, ele podia, sim,
aquele negócio de revolução industrial. Trabalhar muitas horas por dia, recebendo um salário extremamente baixo, que só dá para ele se alimentar. Muitas vezes se alimentar até nesses lugares de preços que se chamam preços populares. Por quê? O salário mínimo é uma das coisas que é criada aqui, após a crise de 29. Por quê? Porque aí você garante que o operário médio dos Estados Unidos tenha condição de consumir. Quando ele não tem condição de consumir, ele não há mercado interno para solucionar essa crise. Então, vamos lá, parte 2. Como é que essa crise será solucionada? Aliás, estou perdendo o auge da crise aqui, né? A chamada Quinta-feira Negra. Então as pessoas começaram a investir na bolsa e esse problema todo começou. E aí o que acontece? Tem um belo dia, uma quinta-feira, em outubro de 1929, em que ações são colocadas à venda na Bolsa de Nova York e elas não encontram compradores. E este movimento é chamado de crack ou crash ou quebra ou queda da Bolsa de Nova York. Né? É também chamada de Black Thursday, né? Quinta-feira Negra, esse dia em que ocorreu esse evento, 29 de outubro de 1929. As ações desvalorizaram ao máximo e a gente tem uma espécie de quebra. Quando você tem contas a pagar e não tem condição de pagar, você fala, tô quebrado. É isso que acontece aqui com a Bolsa do país aqui que estava se tornando uma das maiores potências mundiais e aqui já era a maior potência da América. Né? Como que essa proposta vai ser solucionada? Aliás, antes de entrar na solução, já falamos que internamente a gente tem falências, suicídios, e a gente tem, aliás, o fim da ideia do American Way of Life. Né? O que é o American Way of Life? É aquele ideal da felicidade consumista. É aquele ideal do você é tão feliz quanto aquilo que você pode comprar. Você pode ter tudo na vida, você pode ter família, você pode ter amor, você pode ter uma casa, mas se você não tiver aquele celular super moderno, você não é ninguém. Essa ideia que a felicidade ela está no consumo. Se eu tenho tudo o que eu quero, então eu sou feliz. Se eu não posso ter algo que eu gostaria de ter, eu sou infeliz. É a ideia da felicidade vinculada ao consumo. Né? Esse ideal, essa felicidade consumista, do chamado American Way of Life, ele se perde aqui, ele se quebra aqui. É claro que isso vai ser reconstruído, nomeadamente nos anos 50, pois a Segunda Guerra que os Estados Unidos vão aproveitar de novo a onda de destruição da Europa. Mas aqui nesse momento, esse ideal ele é desmontado, ele é desmantelado. Externamente, quais as consequências? Já falamos que no Brasil há queima de café, os planos de empréstimo à Europa e principalmente à Alemanha são encerrados, ou seja, se a Alemanha já estava com aquele problema que falamos lá na aula de Primeira Guerra, de que as pessoas tinham que ir com um balde para comprar um pãozinho, de tão pouco que o dinheiro valia, quando os Estados Unidos deixam de mandar dinheiro para ajudar a Alemanha, aí é que a situação da Alemanha foi por água abaixo. A situação da Alemanha se agrava. E todos aqueles países, e aqui eu incluo o Brasil, que dependiam da compra dos Estados Unidos, da importação dos Estados Unidos dos seus produtos, nomeadamente os países latino-americanos, vão entrar num processo de crise econômica também. Ou seja, os Estados Unidos, por serem a economia mais fortalecida nesse momento, quando eles despencam, eles levam todo mundo que depende deles juntos. Seja da Europa, seja da América, seja de qualquer outra parte do mundo. Mas esses dois com mais força que eram os mais dependentes. Muito bem, finalmente então, qual é a solução que vai se propor para esta crise? A solução ela é chamada de New Deal. New Deal, para quem tem dificuldades da língua inglesa, quer dizer novo acordo. Novo acordo é como se fosse uma nova relação entre a sociedade e o Estado.
O New Deal, ele é proposto pelo Franklin Delano Roosevelt. Já falei para vocês não confundirem o Theodore Roosevelt com o Franklin Roosevelt. O Theodore Roosevelt é o da política do Big Stick no século XIX. O Franklin Roosevelt é o que vai propor o New Deal e é depois o presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. O que se consiste o New Deal? O New Deal ele propõe uma série de mudanças, de pequenas mudanças nos Estados Unidos, em que o Estado passe a interferir na economia para que essa crise possa se esvair, que essa crise possa acabar. Então, qual é a ideia do New Deal? É acabar com isso daqui, ó, com esse liberalismo sem limites que os Estados Unidos vinham vivendo, intervir na economia, que o Estado possa interferir para que toda essa crise, todo esse caos aqui possa acabar. Então, quais são as propostas do New Deal? O New Deal ele vai se basear na obra de um indivíduo chamado John Keynes. Por isso, esse tipo de proposta fica conhecido como keynesianismo ou ainda a teoria do pleno emprego. Outras teorias que se baseiam nessa vão chamar-se depois, de algum tempo, não aqui na década de 30, teoria do bem-estar social ou teoria do welfare state, baseados aqui nessa chamada teoria do pleno emprego. O que é essa ideia? A ideia do Keynes é que o Estado deve intervir na economia para garantir condições mínimas para que a população tenha certa qualidade de vida. E a partir disso, se a população tendo qualidade de vida adequada, todo mundo tem, então tudo bem, então a gente não precisa mais intervir. Vejam que os países chamados desenvolvidos, eles vão passar por essa fase. A gente aqui no Brasil vai estar vivendo um outro momento e não vamos aqui aplicar essa ideia de que o Estado deve prover qualidade de vida para a população. Isso aqui vai chegar aqui com muito atraso e já em outro contexto, mas isso aqui vai ser muito forte aqui nos Estados Unidos. E, inclusive, a gente pode falar que é uma marca da década de 30, em termos econômicos, o intervencionismo, a ideia de intervenção do Estado na economia. Não por acaso, isso ocorre logo após a crise de 29. A gente tem nos Estados Unidos o Keynes, a gente tem na Europa o nazifascismo, que são assuntos aqui da próxima aula de período entre guerras. Mas não esquecer que esta é uma marca da década de 30, em termos econômicos, a intervenção do Estado na economia. Então, a década de 30 ela tem outras marcas, em outros campos que não econômicos, no campo político mesmo, mas aqui na área econômica, esta é a principal marca desta década, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, com o Getúlio Vargas, por exemplo, que é o que a gente vai viver aqui na década de 30. Muito bem. Então vamos lá, o que os Estados Unidos vão fazer? O que o New Deal propôs? O New Deal propôs uma desvalorização da moeda, uma desvalorização do dólar. Eu pergunto, por que isso é bom? A quem favorece quando a moeda está desvalorizada? Pensa assim, se R$1 valesse $1, a gente ia achar bom? A gente ia achar bom para vários aspectos, a maioria deles ligados a consumo. Mas para quem é exportador, isso é péssimo. Por quê? Lei da oferta e da procura. Então pensa assim, a carne brasileira está custando um valor que em dólar é altíssimo. A moeda argentina vale pouco, então a carne argentina está custando menos que a brasileira. Se eu moro no Japão, qual eu vou comprar? A Argentina, óbvio, está mais barato, a qualidade muito semelhante, talvez até melhor, mas isso é bastante relativo. Então, quando a gente desvaloriza a moeda estadunidense, quando a gente desvaloriza o dólar, o produto dos Estados Unidos, para quem está no exterior, fica mais barato. Isso aqui tende a aumentar o quê? A exportação. Então, a ideia aqui é impulsionar a exportação. Outro aspecto que se faz aqui é fechamento de parte dos bancos. Veja que não é que ele saiu fechando o banco por aí, tá? Mas parte dos bancos foi fechada, foi encerrada por quê? Para evitar empréstimo. Para que as pessoas... por quê? Gente, vamos pensar. O empréstimo também é algo especulativo. Né? Você faz o empréstimo, o banco pensa que você vai pagar, te cobra juros, e aí você entra num processo de pegar emprestado um dinheiro que você não tem, prometer pagar com que você não sabe como, e isso aqui não ia colaborar para o fortalecimento da economia.
Isso aqui não está no campo da produção, isso aqui também está no campo da especulação financeira. Então, os empréstimos, para serem evitados, fecha-se parte dos bancos, para que isso possa ser o máximo possível evitado. Aqui, uma das principais atitudes do New Deal, a criação de diversas obras públicas. Por que as obras públicas auxiliam na economia? Muito simples. Para o indivíduo trabalhar na obra pública, ele certamente tem o quê? Um emprego. Então, a obra pública, ela gera emprego. Se o indivíduo tem emprego, ele tem renda. Se ele tem renda, ele consegue consumir. Principalmente porque agora, invenção aqui deste momento, o salário mínimo. Então agora, o trabalhador estadunidense que tem um emprego, ele certamente consegue ser um indivíduo que consome, não só que sobrevive com a sua renda, mas devido ao fato de existir um salário mínimo estipulado pelo governo, a gente consegue fortalecer um mercado interno que não existia até então. Outro aspecto aqui de destaque, a permissão aos sindicatos. Todo governo que a gente vê, pegando o exemplo do governo Vargas que eu falei há pouco, eles evitam os sindicatos. Aqui, se a gente pensar no início do século, a gente tem proibições de sindicatos em diversos lugares. O Vargas vai ter uma relação com o sindicato muito interessante, né? Ele vai se apropriar desses espaços. Mas o sindicato, ele serve para quê? Para fazer reivindicações trabalhistas, certo? Então, se eu destacar aqui reivindicações salariais, que é algo que quase anualmente os sindicatos fazem, negociam o aumento de salário para o ano, os sindicatos, eles vão então lutar por aumento salarial, ou seja, por aumento da renda dos trabalhadores, o que impulsiona ainda mais o consumo. Então, o sindicato, que sempre foi visto com olhos negativos pelos empresários, aqui nesse contexto começa a ser algo valorizado. Fala, não, isso aqui precisa existir para ajudar na própria economia. Além disso, o governo oferece subsídios. Vocês sabem o que são subsídios? Subsídios é quando o governo dá dinheiro para um produtor com certo objetivo. Então, por exemplo, aqui nesse caso, falando desse caso em particular, o governo dá subsídios, ou seja, o governo dá dinheiro para aquele agricultor, para aquele produtor que deixasse os seus campos, as suas terras em pouso até que se esgotasse aquele estoque enorme que se gerou da superprodução. Ou seja, você vai produzir? Não, não vai. Então você não vai ter que vender e vai passar fome? Não, o governo te dá dinheiro se você disser que não vai produzir. Porque o que a gente precisa agora é que não produza. A gente precisa escoar a mercadoria que ficou acumulada. Até hoje os Estados Unidos têm uma grande tradição de fornecer subsídios na agricultura. Isso é até visto como uma enorme desvantagem para a concorrência com produtos de outros países, como os brasileiros, por exemplo. Os nossos agricultores têm uma carga de subsídio imensamente inferior à estadunidense, o que acarreta em várias questões em termos de concorrência. Mas muito bem, outro aspecto aqui, que já não diz respeito à economia interna, mas é uma grande mudança para a economia global, é o fim do lastro-ouro. O que é lastro-ouro? Hoje, se eu perguntar para vocês quanto vale R$1, vocês vão me falar com relação ao dólar, com relação ao euro. Por quê? Porque a moeda, o padrão, o lastro hoje é o dólar. Então, lastro dólar ou padrão dólar. Até esse momento aqui, a gente media o valor da moeda pelo ouro. Isso aqui desde o renascimento comercial. Então, quanto que vale essa moeda? Ela vale tanto de ouro, ela vale tanto em ouro. Você não tem este padrão. Aqui, o lastro ouro é substituído pelo padrão dólar. E essas, pessoal, são as grandes mudanças trazidas pela crise de 29. Só que dá certo? Dá certo. Não vou falar, foi fácil, foi maravilhoso. O Roosevelt fez assim, e tudo começou a dar certo. Não, tanto que o Roosevelt, ele é eleito aqui com essa proposta do New Deal, por volta, se eu não estou enganado, em 1930. E aí, só quando ele já vai concorrer para a reeleição, é que começam a surtir os primeiros efeitos desse New Deal. Por quê? Porque medidas econômicas como essas, elas não são assim. Quando você tem uma crise, sei lá, no Brasil, por exemplo, as pessoas falam, a gente vai levar 3, 4 anos para sair de uma crise. Claro,
Nenhuma crise se esgota em menos tempo que isso. É evidente, a economia ela se move lentamente. Num processo de liberalismo, ou como nós vivemos de neoliberalismo, as coisas não acontecem da noite para o dia. As coisas são lentas, as mudanças são lentas, são graduais. Então, mesmo com todas essas mudanças, os Estados Unidos vão levar ainda 3, 4 anos para começar a se estabilizar, para começar a se reerguer. E, claro, vão carregar a economia do mundo nisso aqui tudo. O que, aliás, pessoal, é assunto da nossa aula 2, né? A ascensão do nazifascismo na Europa, sua relação com a crise de 29. Nos vemos lá.